Fala pessoal, eu tô aqui com César Mello, o maior intérprete do mundo da hipnose e de outros assuntos, que já interpretou um monte de gente. Enfim, já viu ele aí no vídeo do Giancarlo Russo que eu fiz. E o César vai dar dicas de como aprender inglês. Depois da abertura nova que tá linda. Nossa. Non-verbal joke. Abriu? Como assim? Não entendi. Bom, se quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do César, ele deu uma entrevista pro Carvalho lá no canal Hipnotizando o Brasil. Vou deixar o link aqui no card. Aqui, né? César, seguinte. Beleza, obrigado por estar aqui. Nada. César, dá umas dicas para as pessoas que estão assistindo, que não tem dificuldade de aprender idiomas. Às vezes as pessoas perguntam, então dá pra fazer hipnose para aprender idiomas. Só que não adianta nada, só hipnose se a pessoa tem uma técnica, né? Eu acho que a hipnose ela ajuda bastante, porque, por exemplo, você pode usar auto-hipnose enfim, hipnose para a concentração, você pode usar a hipnose para você melhorar o seu desempenho de memória, mas para você realmente aprender inglês existem várias técnicas, né? O próprio Carvalho tem um vídeo que está aqui na descrição do canal, que é um vídeo onde ele tem um sistema onde as pessoas podem se comunicar com professores nativos de várias partes do mundo. Essa é uma abordagem, mas existem muitas outras. Por exemplo, eu gosto muito de usar o podcast, que eu acho que é uma forma fácil de você se expor ao idioma e de graça. Então, por exemplo, imagine que uma pessoa que, sei lá, anda de ônibus ou tem que ir para o trabalho e ela tem ali 1 hora de ônibus ou 1 hora de carro, ou 50 minutos, 20 minutos, não sei o tempo que você tem para poder ir de um lugar para o outro. Se você, durante esse tempo, ao invés de ouvir música, ao invés de ficar prestando atenção nas conversas alheias, sei lá, colocar um podcast e ficar ouvindo em inglês de forma passiva, e o que eu quero dizer com forma passiva? É você não prestar atenção no que está sendo dito. Não ficar tentando entender o que eles estão dizendo. Exato. Porque no momento que você tenta entender, você automaticamente, de forma subconsciente, lembra de todos os desafios que você teve para aprender inglês, de todas as dificuldades que você teve, de todos os percalços que você teve, e você se inibe. Aí você fica com medo de cometer erros, você fica com medo de pronunciar errado, você fica com medo de falar alguma coisa que não está certa, enfim. Então, eu acho que você ouvir de forma passiva permite que você se exponha ao idioma e você vai absorvendo aquela informação e vai chegar um momento que a informação simplesmente vai vir à tona de forma natural. É assim que eu estou aprendendo a falar francês, por exemplo. Só ouvindo. Então a pessoa escutar música, ver filmes em inglês. Ver filme em inglês com legenda em inglês pode ajudar? Claro. Ou a pessoa força a pessoa a ficar ali lendo e isso acaba atrapalhando em vez de ajudar? Eu acho que depende muito, eu acho, Tom, que depende muito do nível de inglês que a pessoa tem. Por exemplo, meu pai, ele não fala inglês de forma alguma. Se eu chegar pro meu pai e falar, paiinho, assiste esse vídeo em inglês com legenda em inglês, ele vai passar talvez 1 hora mais entediante da vida dele. Agora, para alguém que já tem algum conhecimento de inglês, pode sim ser um excelente exercício. Você pode, de repente, assistir o filme em inglês com legenda em português, ou assistir o filme em inglês com legenda em inglês, e depois assistir o filme sem legenda. É legal assistir o mesmo filme várias vezes, exato. Porque até uma vez eu vi uma pessoa dando dica sobre isso, falando assim, assista o filme do jeito que você quer, por exemplo, com legenda em português, dublado, do jeito que você quer, pra você entender o filme. Sim. Porque depois você não vai, quando você for assistir de novo, você já sabe a história, você já sabe o final, você não tá mais naquele encantamento pelo filme. Exato. Então, bom, eu já sei a história, um filme que eu já assisti. Um filme que eu gosto. Um filme que você gosta, né? E depois, agora sim, você vai estudar o filme para estudo. Isso ajuda também? Com certeza. Inclusive, eu conheço um professor de inglês que ele criou, entre aspas, um método que consiste na seguinte forma: você assiste um filme que você gosta, 1 vez, ou 2, ou 3, sei lá, até você decorar todas as falas do filme, e depois você assiste esse mesmo filme, sei lá, 20, 30, 40 vezes, até você decorar todos os diálogos em inglês e, de acordo com ele, você aprende a falar inglês. Funciona? Eu não sei. Depende do tamanho do filme, né? Se for Senhor dos Anéis, o cara vai aprender a falar inglês com 89 anos de idade.
Se for o vento levou, o vento leva o cabra, né? Leva o cara embora. A gente vai ver um filme curto, né? Um desenho, alguma uma coisa, série. Série é maravilhoso. Série, né? 50 minutos Você por pega uma episódio. série, ela tem 45, 50 minutos cada episódio. É uma excelente forma de você aprender. E as séries também são boas porque como são sempre os mesmos personagens, né? Então isso dá pra você um pouco mais de sequência. Se você quiser de repente progredir, para assistir o primeiro episódio, aí você progride pro segundo episódio, você já conhece os personagens e tal. Ou seja, eu acho, Tom, que no final das contas, o que a pessoa precisa para aprender inglês é se expor ao idioma. Né? A gente conversa muito sobre isso. Eu acredito que é mais ou menos funciona no mesmo processo que uma criança. A criança, quando ela está aprendendo uma língua, ela não fica ali, pai, o que significa? O que é um verbo? Ele não vai perguntar o que é verbo, ele vai falar comer, beber, andar. Depois ele vai descobrir o que é verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo. E a escola de inglês convencional, ela foca muito na gramática. Então não é legal você começar pela gramática. Então assim, se por exemplo, eu vou aprender um idioma novo do zero. Antes de eu entrar para a escola, começar a estudar gramática, o beabá todo, eu me exponho ao idioma, aprendo mais ou menos, depois eu vou entender como as estruturas, ou isso não é necessário? Eu fui professor de inglês durante 12 anos. Eu dei aula em várias escolas, em 3 escolas, na verdade, no Brasil. Sem jabá, porque aquela escola de 4 letras que repetem não está patrocinando a gente, então... Fui professor durante 12 anos de algumas grandes redes de ensino de inglês no Brasil. E eu percebo que as escolas elas têm um foco na gramática. Se eu fosse hoje dar aula de inglês, qual seria o método que eu usaria? Imagine que hoje eu vou aprender a falar inglês do zero. O que eu faria? Muito simples. Compraria um caderno onde eu pudesse anotar palavras. Por exemplo, eu quero saber como eu começaria com o meu corpo. Eu não sei como é que fala cabeça em inglês. Então eu vou lá, coloco no Google, ou sei lá, no dicionário online e vejo a palavra cabeça, que em inglês é escrito H-E-A-D. Só que a pronúncia é head. Poxa, com um pequeno aplicativo de dicionário, você vai lá, escreve a palavra head e ouve várias vezes até você aprender a pronúncia. Então, se você aprender, por exemplo, a falar as partes do seu corpo, eu não estou falando das células e dos hormônios, não. As partes que você usa diariamente, você usa todo o seu corpo, obviamente, mas as partes que você fala, as partes que você... principais. Braço, mão, perna, dedos, olhos, boca, nariz. Se você aprender a falar essas palavras em inglês, você já vai perceber que grande parte do vocabulário em inglês é construído em cima de parte do corpo humano, como em português também. Em português você fala, por exemplo, expressões como calcanhar de Aquiles. Você não sabe como é que fala o calcanhar em inglês. E olha que o César tá ensinando ao pé da letra aí. Então... Gostei. Você deixou que essa foi boa, eu gostei. Se deu Ao pé da letra. Então é isso, você tem, por exemplo, você pode aprender expressões como, por exemplo, quando você está muito apaixonado em inglês, a expressão que a gente usa é head over feet, que é como se você tivesse que a cabeça, os pés, a cabeça no lugar dos pés, né? Então, é uma expressão que você usa com a parte do corpo. Por exemplo, se você está muito concentrado em alguma coisa, você diz que a pessoa, the person is contemplating his belly. É como se você estivesse contemplando o seu umbigo. When you are contemplating your belly, quando você está contemplando o seu umbigo, você está muito concentrado em alguma coisa. Tem várias expressões que você usa a partes do corpo. Então, se você não sabe como é que fala, aliás, contemplating your navel, que fica no belly, que é a barriga. Então, se você não sabe falar barriga, é belly. Se você não sabe falar, por exemplo, mão, é hand. Existem várias expressões como com os dedos, por exemplo. Se você quiser dizer que você controla uma pessoa, você diz you got me in your little finger, que é tão fácil de controlar que você controla com seu dedo midinho. Então, quer dizer, se você souber quais são as partes do seu corpo, você já aprende muitas palavras em inglês, né? E assim, tem palavras que você vai ver que parecem palavrão, quando você ouve essa palavra num contexto, ela parece palavrão, mas não, é usada diariamente, como por exemplo, se você quiser dizer que uma pessoa é um babaca em inglês, você fala he's a dick. Só que se você pegar a palavra dick isolada, pode ser uma gíria para pênis.
tênis. Se você quiser dizer que uma pessoa é um covarde, a pessoa é uma pessoa que não se prontifica a fazer nada, você pode falar he's a pussy. Se você pegar a palavra traduzida pussy e traduzir literalmente, ela pode ser uma gíria para vagina. É o órgão vagina. É o órgão vaginal. Então quer dizer, você usa várias expressões em inglês, né? Por exemplo, a expressão de boca em boca, a coisa acontece, vai o boca a boca, é word of the mouth. Então, quer dizer, a gente tem muita expressão... De boca em boca é tipo um domingo do Carvalho lá em Osasco. A vida dele. É essa expressão, né? Então, quer dizer... Parece aí, Carvalho. Tá. Então quer dizer, se você aprende partes do seu corpo, você já vai começar, por exemplo, a identificar essas palavras na série que você vai estar assistindo, naquele episódio que você vai estar assistindo. Porque às vezes você vai aprender formalmente, você não aprende as gírias, as expressões que as pessoas falam em filmes, falam em séries e na rua, né? Exato. Então quer dizer, se você aprende partes do seu corpo, você já tem ali pelo menos 100 palavras. Eu acredito que você consegue montar um vocábulo com 100 palavras relacionadas ao seu corpo. De repente desenhando as partes. Desenha, exato. Que dica incrível é essa? Sim, é porque você tem que trazer os elementos do seu dia a dia. Por exemplo, a gente está aqui no saguão de um hotel, que é onde está tendo o evento. Cara, aqui tem tantos elementos que você pode aprender. Você pode aprender como se fala mesa, cadeira, garrafa, balcão. Você pode aprender na sua casa como se fala geladeira, fogão, micro-ondas. Tudo você vai aprendendo. Se você aprende, por exemplo, 10 palavras novas por dia, se você colocar na sua cabeça que você vai aprender 10 palavras novas por dia em inglês, no final de uma semana ao longo de uma semana você tem 70 palavras novas. Com 3.000 palavras, você domina qualquer idioma, você se comunica em qualquer idioma. Então pegar as palavras soltas. Palavras soltas. Depois aprende a montar as estruturas. Exato. É como uma criança, cara. A criança ela não aprende a falar, por exemplo, eu vou subir na cadeira. Primeiro ela fala cadeira. E como ela fala cadeira, Mamãe, só cadeira, Deus sabe. Subir, cadeira, acima. Tipo exato. Você, por exemplo, no português, é muito comum você dizer para a criança, fulano, quem foi que fez isso? Ele fala, eu fazia. Por quê? Porque na cabeça dele, ele segue uma ordem. Aí a mãe vai lá e corrige, não, filhinho, não é eu fazia, eu fiz. Aí você fez também, mamãe? A criança ela tem um raciocínio muito lógico, né? Muito linear. Se você traz esse mesmo raciocínio para um inglês, você vai construindo vocabulário e aí você vai pegando essas palavrinhas soltas e daqui a pouco você vai construindo frases. Quando você menos espera, você está falando inglês. Então, quer dizer, é muito mais prático do que você ficar lá aprendendo gramática. Porque o que eu vejo? A pessoa começa na primeira série, termina o terceiro ano do segundo grau e ela só aprendeu a porcaria do verbo to be. Verbo to be. Famoso verb to be. Que é eu tubo, tu tubas, eu tuba. Exato. YouTube, né? YouTube.